Pai do Senhor, irmãos, vamos falar sobre teologia? E o tema dessa semana nós vamos falar sobre bibliologia. Por que nós vamos falar sobre bibliologia? Porque bibliologia é o nosso princípio de compreensão de toda a história de Deus, de todo o desenvolvimento, porque a bibliologia, ela nada mais é do que a palavra de Deus colocada no papel para mim e para você. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que definir é o que significa a palavra Bíblia. A palavra Bíblia, ela quer dizer uma coleção de livros. É como se fosse uma biblioteca reunida dentro de um único volume. Nós vamos ter na Bíblia 66 livros, uns curtinhos, outros mais extensos, mas são 66 livros que vão formar um único volume. Então a Bíblia, ela é uma coleção de livros, certo? A Bíblia, ela é uma revelação de Deus. Nós vamos ver lá de Gênesis até Apocalipse, Deus desenvolvendo o seu pensamento. Nós começamos com Deus criando todas as coisas e nós vamos terminar com Deus consumando a sua obra redentora ali no livro de Apocalipse. Então a Bíblia, ela é um livro de revelação de Deus, onde Deus vai se revelando gradualmente através dos seus escritores, através dos homens que ele usou, ele vai se revelando a nós. E como que Deus se revela? Deus se revela pela natureza, tá? No Salmo 119 é uma ode a natureza adora a Deus pelo aquilo que Deus está realizando no meio dela e no meio dos homens, né? Deus se revela pela nossa consciência, Deus se revela pela pessoa de Jesus Cristo, que Cristo, ele é a palavra encarnada. Então, a Bíblia vai nos trazer todos esses tipos de revelações, certo? E ela se revela gradualmente a cada um de nós. A Bíblia tem algo muito interessante, que ela não é simplesmente um livro, certo? Ela é uma coleção de livros, onde aproximadamente 40 homens escreveram, certo? Reis, plebeus, sábios, ignorantes, pessoas de todos os gêneros, né, de todas as capacidades, escreveram a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia, ela cabe em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, porque grandes e pequenos, ricos e pobres, cultos e indoutos foram capazes de dar a sua contribuição. Então, mais ou menos 40 homens escreveram. Só que o período de escrita foi mais ou menos 1500 anos. Tá? Agora imagine só, se às vezes nós temos dificuldade de ser coerentes num texto aí de 50, 60 linhas, né? Imagine só 1500 anos. E qual é o poder da Bíblia? O poder da Bíblia é que o fio que entrelaça todos estes livros, autores e esses milhares de anos é a presença de Deus dentro da Bíblia Sagrada. Por isso que nós temos que tirar aí um mito que diz: a Bíblia fechada, a Bíblia aberta é a palavra de Deus, a Bíblia fechada é a palavra é apenas um livro. Não. A Bíblia aberta, a Bíblia fechada, a Bíblia guardada, a Bíblia escancarada, a Bíblia lida, a Bíblia não lida, ela é a palavra de Deus, independente da sua posição quanto a ela. Tá? Então, 1500 anos, 40 autores e uma única história sendo contada. Que história? A história da salvação. Deus se revelando a Cristo, Deus revelando o seu amor para o homem e o seu projeto para o homem. A Bíblia, ela não é simplesmente um livro. Se fosse simplesmente um livro, já seria um livro fenomenal. Mas a Bíblia, ela é
o livro de Deus. Então, ela tem ali o toque de Deus. Ela foi inspirada por Deus. É como se Deus estivesse em cada página, em cada palavra, em cada letra, em cada acento. Então essa é a inspiração. E existem muitas teorias de como foi, como não foi. Nós cremos, certo? Nós cremos na inspiração plenária e verbal. Ou seja, a Bíblia, ela é plenamente a palavra de Deus. E cada palavra contida ali é a palavra que Deus queria que fosse colocada ali. A Bíblia não é um ditado, Deus foi ditando e o homem foi escrevendo, mas Deus colocou no coração do homem aquilo que ele queria que fosse escrito. E quando ele assim faz, os homens de Deus, eles são capacitados para transcrever a vontade e o pensamento de Deus para aquele momento e para o nosso momento. Tá? Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia, ela é atemporal. Tá? Ela serviu para o povo no deserto. Ela serviu para Israel. Ela serviu para os contemporâneos de Jesus. E até hoje, ela cabe dentro das nossas necessidades. Muitas vezes nós abrimos a Bíblia e parece que nós estamos lendo o jornal de amanhã. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus agindo sobre nós. Né? E a Bíblia, como eu já disse, ela levou 1500 anos, 40 autores, e ela foi sendo reunida. Homens de Deus, através dos concílios, eles foram reunindo esse material e foi organizando esse material para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter um único volume. O Espírito Santo de Deus, nesses concílios, foi orientando esses homens a como encaixar, como colocar cada um desses livros, né, no seu devido lugar, rejeitando uns, aceitando outros. Uns foram aceitos logo de início, outros tiveram um pouco mais de relutância, mas todos eles, né, que nós temos hoje, todos eles que estão dentro da Bíblia que você tem na sua mão aí, todos eles são a palavra de Deus e a revelação de Deus. A Bíblia, ela foi escrita originalmente em grego e hebraico e algumas passagens em aramaico. Tá? Então, a Bíblia que você tem na mão, a Bíblia brasileira, basicamente foi a tradução João Ferreira de Almeida, certo? Que nós temos a revista corrigida, a revista atualizada, e hoje tem uma excelente tradução da João Ferreira de Almeida, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, que eu recomendo para você. E tome cuidado com muitas traduções que nós temos por aí, que eles estão querendo contemporizar demais a palavra, deixar mais acessível, e ela torna vulgar, ela tira alguns aspectos importantes da palavra de Deus. Então, bibliologia é o estudo da Bíblia, a Bíblia como palavra de Deus, como o livro de Deus. E o que nós precisamos? Como que nós precisamos? Como que nós iremos nos colocar diante da Bíblia? Nós nos iremos colocar diante da Bíblia com oração, com reverência, certo? Sabendo que esta palavra ela é poderosa para mudar a minha mente, a sua mente, o meu coração, o seu coração. É a palavra de Deus que nos leva e nos conduz à salvação. Tá? Então, fica aí em rápidas palavras o que é bibliologia. Ok? Eu te espero no meu canal.